É um grande prazer recebê-los aqui. E hoje a gente vai conversar, eu vou passar algumas informações para vocês sobre o uso clínico do microbioma, que é uma metodologia que a gente está utilizando, vai lançar esse teste na próxima semana, no máximo em 15 dias, e que é uma novidade aí no mercado, e vou mostrar para vocês algumas evidências. Bom, tem aproximadamente 40 minutos para conversar, estou programado para falar esse tempo. Vou iniciar com uma contextualização do impacto do microbioma, evidências, porque muito se fala em microbioma, eu quero demonstrar algumas evidências claras do seu uso, da sua importância. Os padrões microbianos associados com alterações do microbioma, que a gente chama de disbiose. Como é que é o processamento dessa amostra, como é que a gente faz esse teste, como é que ele é interpretado. Laudos, então já faz esse teste há 1 ano no laboratório. Eu vou mostrar 2 casos verídicos de pacientes nossos. Indicações clínicas, algumas conclusões, umas perspectivas futuras a curto prazo. E depois a gente abre para dúvidas, questionamentos, sugestões, né? Vou estar à disposição de vocês. Bom, meu nome é Alessandro Silveira, eu sou consultor de microbiologia do DASA. E a gente vem trabalhando já com essa parte de microbioma há, como eu falei para vocês, um pouquinho mais de 1 ano. Bom, se fala em microbioma, é uma grande demanda pelos estudos do microbioma. E para a gente pensar na importância desses estudos, eu acho que é interessante, né? Esse é um trabalho, é uma publicação da Nature de 2009, mostrando o investimento em vários países do mundo em estudos de microbioma. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem aqui 115 milhões de dólares, 10 milhões de dólares no Canadá, 31 milhões de dólares numa parceria Estados Unidos, Reino Unido, China, na França, 3 milhões, enfim. Só para contextualizar que muito já tem se estudado, muito tem se investido para entender melhor esse microbioma. Pensando em número de publicações científicas, a gente fala em impacto científico, né? Tem uma crescente no estudo do microbioma com o passar dos anos e é um dos assuntos mais publicados nos últimos tempos. Então, a gente vê o claro interesse da comunidade científica em compreender melhor esse microbioma. Bom, quando eu preparei esse material para a gente conversar aqui hoje, né, eu procurei trazer, a gente tem uma quantidade gigantesca de publicações dos mais variados impactos. Eu procurei trazer publicações de alto impacto. Por quê? Porque vão tornar essas evidências científicas muito mais robustas. Então, o microbioma já foi capa de várias revistas, como a Nature, que é a principal revista científica, Nature Science, Scientific American. Só que a gente lida com uma dificuldade importante, porque da mesma forma que a gente tem uma quantidade muito grande de evidências científicas de boa qualidade, a gente escuta falar, a gente vê na internet e em outros meios, publicações com um caráter um pouco duvidoso. Eu trouxe um exemplo grosseiro aqui para vocês, mas só para a gente contextualizar. Então, está ali, né, o potinho de Yakult, uma publicação que foi feita no site do UOL. Então, eu estava lá, anda triste, meio deprê, chegou a hora de tomar um Yakult, cheio de lactobacilos vivos. Ok, não é bem assim, mas uma experiência inédita encontrou conexões entre o nosso estado de humor e as bactérias que moram no nosso intestino. E descobriu que essas colônias microscópicas de estimação são responsáveis por muito mais do que uma simples mãozinha na digestão. É isso que eu vou querer mostrar para vocês. Não é? Mostrar o que essas bactérias fazem que realmente vão promover uma mudança no nosso metabolismo, uma mudança na nossa fisiologia, podendo levar, inclusive, a estados de depressão. Tá? Bom, se a gente pensar no microbioma, tem um trabalho que faz essa comparação do microbioma, que seriam as bactérias que fazem parte do nosso organismo, e o nosso genoma, então o genoma humano. A gente pegar hoje, o genoma humano está sequenciado, o microbioma está sequenciado, a quantidade de informação que a gente tem ali no genoma e a quantidade, a qualidade de informação, ela é fixa. A gente não consegue, pelo menos não com a tecnologia atual, modificar o genoma. O microbioma, a gente consegue modificar, ele é dinâmico, ele está sempre se modificando de acordo com as condições de vida, hábitos alimentares, entre outros.
O microbioma humano é aproximadamente 150 vezes maior, segundo esses autores, do que o genoma humano, se você pegar a quantidade de informações. E ele é passível de mudança, varia com a alimentação, com o ambiente, com o estilo de vida e com vários medicamentos que a gente vai tomar vão ter um impacto nesse microbioma. E o que é importante, que ele é um alvo para novas intervenções, alvo para novos fármacos. A partir do momento que a gente consegue demonstrar bioquimicamente o papel dessas bactérias na fisiologia e na patologia de determinadas doenças, você consegue fazer uma alteração dessa composição microbioma, principalmente intestinal, que faça com que essa pessoa possa ter uma melhor qualidade de vida. Bom, funções. Né? A gente pode dividir as funções da bactéria da microbiota intestinal em 3 grupos. As funções metabólicas, então essas bactérias vão estar atuando, metabolizando, ajudando a digestão e também metabolizando vários componentes alimentares. E uma substância muito importante são os ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o butirato, que ele está associado com a saúde intestinal. Algumas bactérias, eu vou mostrar depois para vocês, elas têm uma capacidade de metabolizar os nutrientes e transformar em butirato. Então, produção de vitaminas, produção de CFA, que eu falei para vocês, né, os ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o butirato, metabolização de substâncias com potencial carcinogênico. Então, as bactérias da nossa microbiota intestinal podem modificar esses carcinogênicos e fazer com que você tenha uma menor probabilidade de ter determinados cânceres. Eu vou mostrar depois também para vocês. Elas são importantes na modulação e na diferenciação das células epiteliais, então a nossa saúde intestinal está relacionada diretamente com a presença dessas células epiteliais. Fermentação de substâncias não digeríveis, então as bactérias são importantes para ajudar no processo digestório. A microbiota intestinal também é muito importante no estabelecimento das tight junctions, que são essas junções intercelulares, né, que seriam como comparar uma parede, as células são os tijolos, e as tight junctions seriam como o cimento que mantém esses tijolos fortemente aderidos. A partir do momento que você tem uma diminuição, uma perda da qualidade das tight junctions, você vai ter um aumento da permeabilidade intestinal. Esse aumento da permeabilidade intestinal está associado com um aumento da permeabilidade a LPS, que é um componente externo da parede celular de bactérias gram-negativas. A partir do momento que tem uma maior permeabilidade de LPS, essa pessoa começa num estado inflamatório crônico. Auxilia, como eu tinha falado para vocês, também na formação desse epitélio intestinal, então a formação das criptas e das vilosidades intestinais, que são fundamentais para uma boa digestão. E, sem dúvida nenhuma, o microbioma faz parte da nossa imunidade inata. Então, tem um importante papel imunológico, porque a partir dessa modulação das bactérias do nosso intestino, vai ocorrer produção de citocinas, vai ocorrer ativação inicialmente da imunidade inata e depois da imunidade específica. E essas bactérias também, elas produzem compostos que são antibacterianos. Então, elas vão atuar defendendo o nosso lúmen intestinal contra a entrada de bactérias potencialmente patogênicas. E foi publicado em 2012, na Nature, a estrutura do microbioma humano. Então, um projeto, o Human Microbiome Project Consortium, que foi definir todo esse microbioma humano e demonstrou aqui a presença das bactérias de acordo com o sítio anatômico. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nas fezes, né, está aqui, né, tem uma maior população de bacteroidetes, então as cores são relacionadas com as bactérias e o tamanho desses círculos com a maior ou menor quantidade desses micro-organismos. Então, a gente vê, por exemplo, assim, microbiota vaginal, que a gente tem grande quantidade, lactobacilos. E esse microbioma ele vai variar de acordo com cada sítio anatômico. E o conhecimento dessas diferenças vai fazer com que a gente consiga entender alguns processos fisiológicos e patológicos. Aqui um outro artigo mostrando exatamente a mesma coisa, mas de uma maneira mais simples. Né? O nosso foco inicial seria no microbioma intestinal, no qual a gente tem, como mostrei anteriormente, um predomínio do filo Bacteroidetes, que são esses micro-organismos
importantes colonizadores do trato gastrointestinal e de uma maneira considerada adequada, ou seja, né, são as bactérias que promovem um estado de saúde intestinal. Bom, mas como esse microbioma vai variar? Né? Isso é uma questão bem importante, porque é uma dúvida recorrente dos prescritores. Bom, tudo bem, eu vou solicitar o microbioma, mas qual é o padrão? Né? O microbioma vai variar de pessoa para pessoa, dependendo da fase do ano, dependendo da tua alimentação. Então, quais são os fatores que vão interferir na composição da microbiota intestinal? Dieta, né? Obviamente que as bactérias auxiliam a produção de vários metabólitos, mas esses metabólitos eles são exógenos, ou seja, eles vêm da dieta. Então a bactéria não pode fazer um milagre, mas ela vai ajudar na fisiologia. Estresse, né? Eu vou mostrar para vocês como que as bactérias estão associadas com esse quadro de estresse, associado com doenças neurológicas crônicas. No caso do bebê, né, o tipo de parto que essa criança teve, o parto normal tem um tipo de colonização, cesárea tem outro tipo de colonização. A fase da vida, criança, adulto, idoso. A região geográfica vai interferir de forma decisiva no microbioma, por quê? Né? Dependendo da região geográfica, você tem um hábito alimentar. Esse hábito alimentar vai impactar na composição da microbiota intestinal. E os medicamentos. Né? Os medicamentos, de uma maneira geral, vão fazer principalmente, né? A gente está falando de bactéria, antibióticos têm um peso maior, porque eles vão destruir uma boa parte dessa população bacteriana, mas outros medicamentos também podem interferir. Aqui mostrando, nossa segunda figura, qual é a composição do microbioma de acordo com a região do trato digestório. Então, a gente chega lá no estômago e no duodeno, a maior prevalência são de lactobacilos, streptococcus e fungos. A partir do momento que você entra, né, no jejum no ilho, a gente tem lactobacilos, começam a aparecer os gram-negativos, os coliformes, streptococcus, bacteroidetes, bifidobactéria e fusobactéria. No cólon, aí já tem um padrão bem mais diversificado. Então, isso a gente começa a pensar no que é normal, o que é esperado para essa composição da microbiota intestinal. E a dieta vai ser importante, então, dependendo da dieta, a pessoa vai ocorrer uma alteração na microbiota intestinal, né? Você vai mudar esse perfil desejado de bifidobactérias, de lactobacilos. Hoje, um micro-organismo chave para entender a função intestinal é uma bactéria chamada Akkermansia mucinífera, uma bactéria que tem uma capacidade muito grande de produzir butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta protetor da mucosa intestinal. E, com isso, vai ocorrer, se houver uma alteração nessa microbiota, vai ocorrer uma alteração no metabolismo, principalmente, né, na resposta imune, e vai fazer aquilo que eu falei para vocês, vai fazer com que essa pessoa entre num processo inflamatório crônico. Esse processo inflamatório crônico pode levar a doenças cardiovasculares, diabetes mellitus do tipo 2, obesidade, síndromes metabólicas, entre outros. E é interessante pensar que pegar dois padrões alimentares. O padrão alimentar baseado em proteínas vegetais, no qual a gente espera que haja um aumento de bifidobactéria e lactobacilos, que são as bactérias protetoras, e uma diminuição de bacterióides e Clostridium perfringens. Com isso, você vai ter um aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta, que levam a uma mucosa intestinal protegida e uma diminuição desse quadro inflamatório. Ao contrário, não é uma dieta mais rica em proteínas, e alguns artigos é interessante, porque eles falam, aqui a gente está falando em dieta proteica, proteína animal, proteína vegetal. Alguns falam assim, dieta oriental e dieta ocidental. Né? Claro que isso é um parâmetro bastante grosseiro. Então, você vai ocorrer uma modificação no perfil da microbiota intestinal, e você vai ter uma diminuição dos ácidos graxos de cadeia curta, e vai começar a ocorrer um aumento da monoaminooxidase, que é um mediador do processo inflamatório, vai desencadear um processo inflamatório. E aí, o que esse paciente pode ter? Né? Doenças cardiovasculares, síndrome do intestino irritado, ou alterações intestinais.
Bom, mas como é que o sistema imune, vamos colocar agora de acordo com algumas evidências. Então, um artigo da Nature, esse é um artigo mais antigo, eu vou mostrar evidências para vocês mais recentes, mas é um artigo da Nature que é, né, um dos melhores revistas que a gente tem disponíveis do ponto de vista de impacto científico. Uma microbiota normal, mostrando, né, um predomínio de bactérias que são simbiontes, bactérias que fazem com que esse intestino esteja com uma composição adequada. E, no caso, aqui, do lado direito, um quadro de alteração da microbiota intestinal, que a gente chama de disbiose. Disbiose, esse padrão bacteriano foi modificado. Isso vai fazer com que a dano epitelial comece a destruir, ou essas tight junctions, que são essas proteínas que fazem a adesão celular, elas começam a ficar mais frouxas. Esse epitélio intestinal fica permeável ao LPS e começa um estado inflamatório patológico. É claro que, assim, a gente pensando assim, esse estado inflamatório patológico, ele é crônico. Ninguém vai, eu estou com disbiose, agora estou com alguma alteração clínica grosseira. Isso é um estado que é crônico, dependendo do estilo de vida e da alimentação da pessoa. Com isso, fazer com que haja uma ativação de várias citocinas inflamatórias, principalmente interleucinas. Esse LPS vai, através da circulação porta diretamente para o fígado e vai dar origem a esse estado inflamatório crônico. Né? O que acontece? A gente tem uma interferência genética, principalmente com pessoas que têm muitas mutações genéticas que levam a um quadro de imunodeficiência, mas a importância ambiental é muito maior. Né? Então, dependendo da dieta, aqui coloca estresse, outras infecções, né, bacterianas, virais, que façam com que haja uma quebra desse equilíbrio intestinal. Esse processo de aumento da permeabilidade ao LPS é chamado leaky gut. Né? Então, o intestino está sofrendo dano constante e faz com que esse paciente faça esse processo inflamatório crônico. E aqui um artigo que saiu recentemente, setembro de 2018, acho que no início do mês, mostrando basicamente a mesma coisa. Né? Então, a gente tem uma dieta com alta diversidade, uma microbiota intestinal, porque a gente sabe que a saúde intestinal está associada com alguns perfis bacterianos. Tem bactérias que têm, a gente falar assim de bactérias boas e bactérias ruins é um pouco complicado, mas tem um perfil que é desejado, mas a diversidade é fundamental. E eu vou mostrar um exemplo depois para vocês. E, por exemplo, né, a gente está falando aqui de doenças inflamatórias crônicas. Vamos pensar em doença celíaca, que tem um alérgeno, tem uma substância que pode fazer com que um processo inflamatório seja desencadeado. Essa microbiota intestinal vai fazer com que alguns desses alérgenos sejam clivados por proteases produzidas por essas bactérias, e essas substâncias não vão agredir o lúmen intestinal. Então, essas bactérias que estão ali vão fazer com que haja uma proteção da mucosa intestinal. Da mesma forma que alguns componentes, alguns metabólitos bacterianos que foram processados, eles atravessam a barreira intestinal e vão ser apresentados para as células dendríticas, que vão fazer com que haja uma apresentação do antígeno de maneira adequada. Porque as células dendríticas são, junto com os macrófagos, né, as principais células apresentadoras de antígenos são as células especializadas. Agora, num estado de disbiose, né, e o estado de disbiose pode estar associado com uma dieta que é de baixa diversidade ou de baixa qualidade, o que vai acontecer? Você já tem uma composição bacteriana intestinal modificada, não vai haver, no caso desse alérgeno, né, como está mostrando aqui, insuficiente degradação pelas proteases bacterianas. Então, aquele alérgeno, a gente pode fazer uma comparação, dar um exemplo aqui da gliadina, que é a proteína do glúten. Essas alérgenos passam pela barreira da mucosa intestinal e vão, né, acabar sendo fagocitadas, ou através de pinocitose, pelas células da nossa resposta inflamatória, células da imunidade inata, e vai gerar uma resposta inflamatória crônica. É isso que acontece, por exemplo, quando a gente tem uma pessoa com uma disbiose, e os pacientes celíacos,
Os pacientes com doença inflamatória crônica normalmente têm associado um quadro de disbiose. Pensando no câncer gastrointestinal. Então, também, outro artigo da Nature, esse também saiu agora, 29 de maio de 2018, mostrando um quadro de disbiose, peptídeos antimicrobianos que são produzidos. Os MAMPs são padrões moleculares associados a micro-organismos, ou seja, são restos celulares, principalmente LPS, que vão para a corrente sanguínea, se ligam inicialmente a uns receptores, que são os Toll-like receptors do tipo 4, e fazem a expressão de vários mediadores inflamatórios, como, por exemplo, o NF-kappa-beta. E faz com que essa pessoa comece com um processo inflamatório de baixo grau. Porém, esse processo inflamatório de baixo grau ele é contínuo. Isso vai fazer com que o paciente tenha obesidade, diabetes, câncer, doença cardiovascular. E aqui mostrando exatamente o que está acontecendo. Né? Aumenta a LPS, o LPS vai causar resposta inflamatória no pâncreas, no fígado, então pode estar associado com carcinoma hepatocelular, câncer do cólon. E isso, claro que se a gente fosse falar dos mecanismos bioquímicos, se aprofundar, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro só falando da bioquímica associada com os metabólitos bacterianos e o câncer. Então, mais uma evidência, eu falei para vocês, recente, da Nature, eu procurei tentar trazer as referências mais recentes possíveis, para mostrar a importância das bactérias. Diabetes. Né? Então, a mesma coisa. Uma dieta rica em gordura, né? E também em proteínas. Tem a proteína da carne, L-carnitina. Chega lá no microbioma intestinal, se essa pessoa tem uma disbiose, ou tem uma alteração do perfil intestinal, vai ocorrer um aumento da TMAL, monoaminoxidase, que vai fazer o quê? O processo inflamatório crônico. Aumenta a aterosclerose, aumenta a lesão renal, aumenta a endotoxemia. Então, presença de endotoxinas bacterianas na corrente sanguínea. Quem são as endotoxinas? Endotoxina LPS. Né? Restos celulares das bactérias gram-negativas. Começa a ter depósito de gordura nos tecidos. Por isso que a pessoa tem tendência a ficar obesa. Então, um componente da microbiota intestinal fazendo uma alteração metabólica e que está associada com síndromes metabólicas, inclusive diabetes. Aqui mostrando, no caso, né, falei para vocês da aterosclerose, um outro artigo de 2016, mas da Nature Reviews de Cardiologia. Então, vejam, né, uma revista específica dos cardiologistas falando assim, da importância da microbiota intestinal. Então, o perfil bacteriano, sabe que proteobactéria, são bactérias gram-negativas, estão associadas com dano intestinal. Actinobactérias, firmicutes. Agora, os bacteroidetes são aquelas que estão, são importantes para a saúde intestinal. E aqui os mecanismos que eu também tinha mostrado para vocês. A microbiota vai fazer com que haja esse processo inflamatório crônico, aqui, ó, o LPS, a membrana, o lúmen intestinal, né, a parede da mucosa intestinal vai ficar mais permeável a lipídios, vai precisar haver aumento de produção de ácidos biliares secundários, que faz com que haja também um processo inflamatório crônico. L-carnitina, monoaminoxidase, vai para o fígado, aumenta o processo inflamatório. E a gente tem aqui aqueles componentes, principalmente o butirato, que está associado com diminuição da inflamação sistêmica. Então, o butirato já está bem estabelecido que ele é protetor. Quanto mais butirato, ácido graxo de cadeia curta, melhor a saúde intestinal. Aqui também um outro artigo recente, desse ano, da Nature, mostrando, né, de uma outra forma, o que eu falei para vocês, alguns marcadores de atividade inflamatória. Então, a gente tem que pensar assim, paciente que tem disbiose, que tem alteração da microbiota intestinal, ele tem aumento da permeabilidade intestinal, e ele é um paciente que tem processo inflamatório crônico. De baixo grau, mas é um processo inflamatório crônico. E isso vai fazer com que esse paciente tenha, por exemplo, né,
ataque cardíaco, tem a doença intestinal, morte, né? Enfim, mostrando aqui os principais marcadores, LPS, né? O próprio peptídeo glicano pode estar associado, mas não de forma tão importante, flagelina, que é uma proteína do flagelo bacteriano, todos esses vão contribuir para a patogênese da doença coronariana. E quando a gente fala de doença neurológica, esse artigo é um artigo bem interessante, que demonstra, né, como as bactérias podem estar associadas ao nosso humor. Como as bactérias alteram, né, o nosso estado psicológico. O que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar um perfil bacteriano intestinal adequado no lúmen intestinal. Essas bactérias vão metabolizar nutrientes na nossa dieta. E, por exemplo, né, a metabolização desses nutrientes vai produzir uma substância chamada triptofano. O triptofano é o metabólito que vai ser utilizado para produzir serotonina, dopamina. Né? A dopamina é um neuromediador importante para, né, o nosso estado psicológico. Então, você tem lá vários medicamentos antidepressivos que fazem o quê? Por vários mecanismos diferentes, aumentam a concentração da dopamina nas nossas sinapses nervosas. Por isso que se fala, né, muito dessa questão do intestino como o segundo cérebro. Também a produção de vários componentes bacterianos, a metabolização de substâncias da dieta, vão produzir substâncias que vão ativar as células imunes, como eu mostrei para vocês, vão produzir citocinas e vão estar associadas com a produção de cortisol. A gente sabe que o cortisol é o hormônio do estresse. Né? Esse trabalho foi publicado em 2015 por uma revista de psiquiatria. Então, os psiquiatras estavam lá estudando como que essas bactérias intestinais afetam, né, o estado psicológico das pessoas. Bom, viu evidências bioquímicas de alteração celular, alteração metabólica e alguns perfis. Né? Por exemplo, algumas bactérias, assim, processo alérgico, a gente sabe que há uma diminuição de lactobacilos, diminuição de bifidobactérios, diminuição de Clostridium, algumas espécies de Clostridium, difícil, Helicobacter pylori. Então, alguns artigos já demonstraram essas alterações. No caso de doença celíaca começa a haver um aumento de alguns componentes, como, por exemplo, bacterióides, diminuição de E. coli. Né? São perfis. Autismo, muito tem se falado associado ao autismo, né? E assim, eu já vou comentar com vocês, mas assim, o que é muito importante que a gente não está querendo fazer diagnóstico de doença. Eu não quero dizer que uma criança tem autismo baseado no perfil de microbiota intestinal. Não é isso. Mas tem padrões que estão associados e são importantes para fazer com que essas pessoas, através de mecanismo de alteração dessa desbiose, né, manutenção da homeostasia intestinal, eles têm uma melhora no seu quadro clínico. E isso também já é bem demonstrado. Obesidade. Então, obesidade tem um perfil bacteriano. A gente sabe que a proporção de firmicutes e bacteroidetes diminui. Diabetes. Né? Então, são alguns padrões. Só para mais ou menos orientar o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Um outro trabalho publicado em 2017, mostrando assim, tá, mas tudo bem, vamos colocar aqui as bactérias, qual é o impacto delas para algumas doenças. E o que eu coloquei aqui para vocês, né? A Akkermansia mucinifera, a gente sabe que ela é uma bactéria, o que está em amarelo ou laranjado é um mecanismo protetor, né? Ou aqui está dizendo assim, inversamente associada, então assim, ela está inversamente associada com doença de Crohn, ou seja, ela ajuda a proteger, algumas doenças, colite ulcerativa, obesidade, mas, né, já foi encontrada essa bactéria em alguns pacientes com diabetes do tipo 2. Então, a gente tem aqui alguns padrões que podem, em determinadas circunstâncias, estarem associados com processos patológicos.
ou não, né? Bifidobacterium. Bifidobacterium é uma bactéria que está, um gênero bacteriano que está associado com proteção, contra síndrome de intestino irritado, doença de Crohn, constipação intestinal. Okay? Bom, muito se fala dessa bactéria hoje, né, que é a Akkermansia mucinífera, e alguns componentes da superfície da parede celular que podem estar associados com lesão e proteção tecidual. Então, no caso da Akkermansia, que ela tem algumas proteínas de superfície que podem alterar as tight junctions, que são aquelas proteínas que estão entre as duas células. E ele está dizendo a ocludina e a claudina, levando a um aumento da permeabilidade intestinal, que vai fazer com que aumente a passagem de LPS. Aumentou a passagem de LPS, aumenta a inflamação e aumenta a resistência periférica à insulina. Porém, alguns componentes da Akkermansia mucinífera, que estão descritos aqui, a MUC 1100, se ligam diretamente aos Toll-like receptors do tipo 4 na mucosa intestinal e fazem com que haja um efeito protetor da mucosa intestinal. E isso faz com que diminua a passagem de LPS, diminua a inflamação e diminua a resistência à insulina. Claro que isso aqui depois é consequência. Diminui a deposição de gordura nos tecidos, diminui os carboidratos plasmáticos, né, e diminui a intolerância à glicose. Bom, né, coloquei algumas evidências para vocês. Agora, como é que funciona o teste? Bom, o pré-analítico. Então, a gente tem aqui, né, eu vou falar depois da metodologia. Então, o laboratório tem uma parceria com a Anel Prospecta. Aqui é um termo de consentimento. A gente está pegando hoje, pela primeira vez, né, o kitzinho novo, né, o termo de consentimento do paciente, que tem todas aqui a descrição do exame, que ele se compromete, os dados do paciente. Tá? Aqui, que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu tenho no slide aqui a versão antiga, essa é a versão nova que chegou hoje, tá? Que é o manual de coleta. O manual de coleta é muito simples. Então, a pessoa coleta o exame em casa, tá? Junto com o kit, eu vou mostrar para vocês já a caixinha, vem um protetor do vaso sanitário, a pessoa coleta as fezes, tem um swab, suja um pouquinho o swab no conteúdo fecal, coloca num tubinho, que tem uma solução conservante, que vai manter o DNA estável por 30 dias a temperatura ambiente, né? Tampa, coloca no pacotinho, eu vou mostrar aqui. Então, esse aqui é o kitzinho, tá? Novo, uma caixinha. Ó, aqui tem um call-off para colocar no vaso sanitário, né, como está demonstrado aqui. Um swab. Você pega, coloca nas fezes, suja um pouquinho e vai inserir nesse frasco com a solução conservante. Fecha dentro da caixinha. Nesse aqui não tem, mas vem um envelope. Você pode mandar isso diretamente pelo correio ou pode entregar em alguma unidade, dependendo da maneira que você está tendo acesso a esse exame. Okay? A informação. Né? Então, está aqui o kit. Né? Esse é o modelo novo. Tem algumas informações aqui básicas sobre o teste, né? O preparo do paciente, né? Não é necessário a adoção de qualquer dieta, não é necessário a interrupção de qualquer tipo de medicamentosa, a coleta deve ser realizada com fezes recém-emitidas. Tá? Então, o kit. E, deixa eu botar aqui o formulário. Então, esse também é o formulário antigo. Opa, não é esse aqui. Então, o que é o formulário? O formulário é imprescindível para quê? Para que o resultado seja personalizado de acordo com o motivo de você estar realizando esse teste. Então, tem os dados do solicitante, o prescritor, os dados do paciente, o estado de saúde. Assinale abaixo quais sintomas você possui. Sensibilidade abdominal, dor abdominal, diarreia, náusea, distensão abdominal, flatulência, constipação, vômito. Né? Assinale qual das condições você possui o diagnóstico.
intolerância à lactose, dispepsia, doença inflamatória intestinal, enfim, todo um questionário clínico, tá? Como está aqui, que eu coloquei para vocês, com as condições do paciente, né? De preferência que seja preenchido pelo prescritor. Isso vai fazer com que a gente consiga entender qual é a situação que a pessoa se encontra. Então, esses exames são processados na Neoprospecta, uma empresa especializada em microbioma, tá? Aqui de Florianópolis. Então, você tem a amostra de fezes, essa amostra vai para o frasco conservante, depois esse DNA bacteriano é extraído, é feito toda uma parte metodológica da molecular de manipulação, preparo das bibliotecas genômicas, sequenciamento do DNA, vai para o sequenciador, e depois isso vai para um computador, um software que vai analisar, que são as ferramentas de bioinformática que vão gerar o resultado. Tá? Então, também é algo extremamente complexo, que para a gente aqui não vem ao caso discutir. Se alguém quiser alguma informação mais detalhada, você pode aproveitar, o Felipe está aqui, né? Pode falar um pouquinho mais da parte metodológica, mas só para a gente entender como é que acontece, o que a gente tem com esse resultado. Bom, aqui um laudo, paciente. Tá? Então, o paciente 16 de outubro de 2017. Hein? Então, esse foi o resultado desse paciente. Então, a gente vê que há, né, cada cor é um grupo de bactérias, gênero e espécie. Né? Então, esse é o resultado primário. Bom, toda aquela figura que estava colorido é apresentado depois de uma forma numérica. Né? A proporção, então, a gente tem que pensar assim, isso é proporção de cada grupo bacteriano. E aí, próximo figura é a proporção dos filos, porque esses filos, a alteração dos filos bacterianos estão associados com alguns tipos de doença. Bom, da mesma forma, a gente tem a representação gráfica, representação numérica. Vamos lá. Né? E aí, agora começa o laudo personalizado. De acordo com os dados fornecidos pelo paciente e médico solicitante, o paciente reportou, esse é um paciente de Minas Gerais, paciente de Belo Horizonte, que ele tinha as seguintes condições. IMC 23,5, normal. Ele declarou sensibilidade abdominal, desde agosto de 2016, distensão abdominal, dor abdominal, flatulência, intolerância à lactose, intolerância ao glúten e síndrome do intestino irritado. Essa é a informação clínica. Né? O médico passou para a gente, foi reportado para o médico. O paciente reportou que não está em uso de antimicrobianos, não passou por mudança de estilo de vida drástica recentemente e não faz nenhum tipo de terapia envolvendo dieta específica. O paciente também reportou o diagnóstico de espondilite anquilosante, sacroelite bilateral e, esporadicamente, apresenta sangue nas fezes. Informações clínicas do paciente. Qual foi o motivo? Né? Diagnóstico, apoio, diagnóstico, síndrome do intestino irritado. De acordo com os dados fornecidos pelo paciente, o médico solicitante, proporção de bacteroidetes, 53,77%. Firmicutes, 40,85%. Então, existe uma razão entre bacteroidetes e firmicutes de 1,31%. Indivíduos com síndrome do intestino irritado apresentam aumento na proporção de firmicutes e consequente diminuição em bacteroidetes. Aqui já estão as referências bibliográficas. Por quê? Depois a gente vai colocar no laudo quais foram as referências bibliográficas que a gente utilizou para falar isso aqui. Tá? Fecalibactério prausnitzii, que é uma bactéria também associada com saúde intestinal, como a segunda bactéria mais importante. E aí vem aquela questão que tudo vai depender da quantidade de bactéria. Vai depender se a gente tem uma quantidade grande ou não. Por quê? Porque, apesar dessa bactéria ser protetora, ela está numa quantidade muito grande, o que faz com que haja uma diminuição da diversidade intestinal. Tá? Então, aqui também colocando, né, que as pessoas que têm síndrome do intestino irritado apresentam diminuição nas populações de Faecalibacterium, exatamente o contrário do que apresentou esse paciente aqui. Tá? Ausência ou baixa abundância de bactérias gêneros Pneumococos, Clostridium, Doré e Veillonella. No caso, o que a gente tem de informação científica é um aumento na proporção. Então, esse paciente tem uma composição intestinal que
baseado no que foi descrito pelo clínico, não bate com o que a gente tem escrito na literatura. Tá? A ausência de bactérias dos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium. Bom, aqui a gente já tem uma informação importante. Lactobacillus e Bifidobacterium são as bactérias mais comumente encontradas num intestino saudável. Em homeostase intestinal. E no final do laudo, as referências bibliográficas. Tá? Esse é um padrão. Tá? De acordo com os dados fornecidos pelo médico. Aqui é o que eu falei para vocês, tá? Só eu aumentei. Bom, segundo laudo, um outro paciente, a data 22 de janeiro de 2018. Proporção. Aqui a gente vê claramente, grosseiramente, que há uma grande diminuição da diversidade intestinal. Então, a gente tem um grupo bacteriano, que é a própria Akkermansia, que é uma bactéria protetora da mucosa intestinal, mas está representando 40% dessa população bacteriana. Okay? Representação numérica, os filos bacterianos. O que o paciente reportou? Essa é uma moça jovem que faz faculdade de biomedicina, inclusive lá de Joinville. Ela reportou sobrepeso, 26,17 índice de massa corporal, sensibilidade abdominal, distensão abdominal, dor abdominal, intolerância à lactose e constipação. Aqui o resultado, eu vou aumentar aqui, fica mais fácil para a gente. Os resultados obtidos demonstram que as espécies bacterianas identificadas são constituídas da microbiota intestinal humana habitual. No entanto, as proporções encontradas demonstram um desequilíbrio das relações entre as diferentes espécies identificadas, sugerindo que seja realizado um acompanhamento mais extensivo da microbiota intestinal para a confirmação do possível estado de disbiose. Então, a gente está falando que tem bactérias associadas com um padrão intestinal adequado, porém, com baixa diversidade. A proporção do Firmicutes e Bacteroides aponta um desequilíbrio na microbiota intestinal, que deve ser acompanhado mais extensivamente. Prevalência de duas espécies bacterianas, bacteroides e Akkermansia, que juntas representam uma proporção de 75%. Então, duas bactérias têm 3/4 da população bacteriana intestinal. E por mais que a Akkermansia mucinifera seja uma bactéria associada com um padrão desejado, essa baixa diversidade faz com que esse paciente tenha um quadro que precisa ser acompanhado para verificar um possível estado de disbiose. A Akkermansia mucinifera aumenta a adoção de dietas ricas em prebióticos. O prebiótico seriam as fibras alimentares, que são as fontes de nutrientes para as bactérias, e com baixa ingestão de ácidos graxos, né? Atuando comumente como fator de proteção em relação a vários distúrbios metabólicos. Aquilo eu falei para vocês antes. Né? Apesar de ela ter um padrão metabólico adequado, esse aumento da quantidade pode estar associado a um quadro inicial de disbiose. Alta proporção encontrada essa bactéria, aliada à identificação de poucas espécies bacterianas, sugere a necessidade de um acompanhamento mais extensivo. Então, se o paciente tem algum tipo de desequilíbrio intestinal que pode estar levando a um quadro de disbiose. Para a gente encerrar, né, para eu abrir para vocês perguntarem, já está na hora, né? Quais são as indicações? Essas indicações são clássicas: infecção por Clostridium difficile, o paciente está usando antibiótico, uso de pré, pró e simbióticos. Né, o simbiótico é aquele nutracêutico que tem o pré-biótico e o probiótico. Quimioterapia antineoplásica, doenças intestinais agudas, transplante de fezes, mudanças no estilo de vida. Então, o paciente começou uma dieta, começou a utilização de algum tratamento, né, que possa ocasionar uma mudança da microbiota intestinal. Agora, sim, eu vou deixar bem claro, é um teste que não deve ser usado como diagnóstico, é um teste de acompanhamento. E isso causa uma confusão nos clínicos, porque querem um teste, o que eu vou fazer com esse resultado? Esse resultado tem que ser interpretado, tem que ser associado a todo o contexto do paciente, né, os dados do paciente, as intervenções que foram realizadas. E o que é interessante é que essa avaliação seja intervencional, ou seja, você tenha dois momentos, né, antes e após uma intervenção. O paciente vai começar vai fazer um transplante de fezes, o paciente vai fazer uso de antibiótico, o paciente vai começar a usar probiótico. Então, eu tenho um momento antes do uso e um momento após o uso. Bom, algumas conclusões. Né? O microbioma humano apresenta importante papel no binômio saúde e doença, mas pode variar de acordo com várias condições.
A desbiose está associada com muitas patologias e essas alterações elas têm evidências científicas robustas. Hoje isso está muito claro. A questão que muitas vezes fica que essa alteração ela causa ou consequência, muitos discutem isso. Esse padrão bacteriano alterado ele está causando o problema ou ele é uma consequência do problema? Né? Alguns micro-organismos funcionam como verdadeiros marcadores. Então, a gente está falando antes da Akkermansia mucinifera, é um marcador protetor. Orientações de coleta são simples, faça adesão. Então, é muito simples fazer esse exame. Né? Você faz na sua casa, não tem nenhum problema. Os laudos são interpretados, são personalizados, são interpretados de acordo com o que é reportado, sinais e sintomas do paciente. Então, para cada, a gente não existe uma receita de bolo. Você vai pegar aquele laudo, o paciente reportou, vai fazer uma análise, por isso ele é personalizado, e vai reportar de acordo com a literatura, né, o que a gente tem bem estabelecido, quais são as possíveis causas ou consequências dessas alterações. Perspectiva futura, uso em larga escala como ferramenta auxiliar no monitoramento de doenças. Estudos clínicos que vão demonstrar essa relação causal, então vários estudos clínicos estão sendo conduzidos para você realmente dizer, não, que é causa, então tem uma relação causal. Personalização de terapias, então esse é um artigo publicado, né, Microbioma para Clínicos, em março de 2017, mostrando, né, que os dados do microbioma vão ser processados através de ferramentas de bioinformáticas. Né, você pode fazer uma modulação do microbioma, então através da alimentação, de probióticos, e auxiliar numa terapia customizada. E né, já se tem vários estudos em andamento falando de um novo alvo para tratamento de doenças infecciosas. A gente tem essa limitação atualmente, né, de bactérias multiresistentes, então o microbioma pode ser uma alternativa. E predisposição à doença é bastante discutida hoje em dia, né, até que ponto essas bactérias estão realmente causando ou se elas são consequências. Por isso eu coloquei uma interrogação aqui. Um questionamento que eu coloco aqui para vocês, né, temos as melhores evidências científicas que demonstram o impacto clínico do estudo do microbioma. Dispomos de testes moleculares capazes de detectar com segurança. Hoje a gente tem uma segurança com os testes, a tecnologia disponível hoje nos dá segurança para detectar os micro-organismos que estão na nossa microbiota. As indicações clínicas do seu uso, né, desse teste, para você avaliar essa microbiota, estão muito bem fundamentadas. Tais testes estão disponíveis hoje, em larga escala, qualquer um pode fazer, em qualquer momento, caso. Prazo de entrega curto e com um custo baixo. Então, por que a gente não está utilizando essa ferramenta de maneira mais rotineira? Isso é uma questão que fica. Né? E coloco aqui, o Jeffrey Gordon é um dos precursores no estudo do microbioma. Né? Então, ele colocou em 2008, então ele é um médico da Universidade de Washington, da Escola de Medicina. Falou que a gente tem tanto para aprender, muita coisa que a gente não sabe, mas sempre são novas aventuras, novos conhecimentos. E para encerrar a minha fala, coloco essa frase aqui do Alvin Toffler, que eu acho que está totalmente relacionada com o microbioma. Né? Os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles incapazes de aprender, desaprender, porque muita coisa, quando a gente está falando de microbioma, a gente tem que desaprender. Porque, historicamente, a gente estudou isso de uma maneira diferente, mas mudou. Hoje a gente tem evidências que mostram que não é mais assim. Então, a gente precisa desaprender para aprender novamente da maneira adequada. Bom, pessoal, peço desculpa que eu passei um pouquinho do tempo. Né? Fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas,